Nessa aula, vamos dar continuidade à terceira parte do conteúdo de cinemática. Vamos começar com o gradiente de deformação F. Para isso, vamos relembrar o vetor posição, x'. Ele é um vetor posição que depende da posição inicial, x, como está indicado aqui, e do tempo t. Sabendo disso, então, nós podemos obter o vetor dx por meio dessa expressão, fazendo o vetor posição, variando a posição inicial de uma quantidade dx e subtraindo da posição atual. Nós podemos chamar essa transformação ou essa operação como gradiente de x aplicado no vetor dx. Aqui nós temos um índice x, porque esse gradiente ele é calculado em relação à posição inicial. Então, nós podemos definir o gradiente de deformação como esse operador, gradiente de x com esse índice x. Embora a notação esteja um pouco poluída, nós vamos tentar melhorar essa notação. Então, nós vamos chamar o f como gradiente de x com o índice 0. O índice 0 aqui indicando a posição inicial. Ou também como grade de x'. Ou simplesmente, nós vamos usar a notação grade de x, usando a letra grega nabla, como você já tem o conhecimento dos cálculos que foram feitos no ciclo básico. Em componentes cartesianas, a matriz do gradiente de deformação ela é escrita dessa forma aqui, que já é conhecida de vocês. Observem que nós temos as derivadas da posição atual em relação à posição inicial. Então, observem que é sempre a derivada de x com relação ao x. Então, essa é a representação da matriz do gradiente de deformação. Bem, observando isso então, nós podemos escrever o dx como f aplicado em dx. Então, essa variação na posição deformada pode ser escrita como aplicação do gradiente de deformação numa variação que é dada na posição indeformada. Se nós lembrarmos aqui que a posição deformada é a posição inicial mais um campo de deslocamentos, U, se nós aplicarmos o gradiente, como foi feito anteriormente, nós temos que o vetor gradiente de deformação F pode ser escrito como uma transformação identidade mais o gradiente de U. Dessa forma, se nós observarmos aqui, se nós fizermos a operação F transposto F, e usando essa notação que foi indicada aqui, nós temos que F transposto F é escrito como I mais gradiente de U transposto, aplicado em I mais gradiente de U. Nós podemos expandir essa expressão, como está indicado aqui, e chegamos nessa expressão na segunda linha. Observem que ela é simplesmente a expansão da expressão anterior. E nós vamos reescrever essa expressão que está aqui, na segunda linha, indicado aqui na terceira linha. Nós vamos agrupar todos esses componentes que estão indicados aqui, em vermelho, no tensor 2E', onde o tensor E', que está indicado aqui, ele é chamado tensor de deformação lagrangiana. Então, observem que F transposto F
pode ser escrito como I mais 2E estrela, onde o E estrela é o tensor de deformação lagrangiano. Se nós estamos falando de pequenas deformações, no caso de pequenas deformações, F transposto F pode ser escrito como I mais 2E. Onde, no caso de pequenas deformações, nós vamos relembrar aqui, né, os termos de alta ordem, eles são eliminados, eles são desconsiderados na nossa análise. Observem aqui que gradiente de U transposto gradiente de U, nós vamos ter aqui o produto de diferenciais, e no caso de pequenas deformações, eles são desconsiderados. Agora nós vamos fazer a análise de alguns casos específicos. O primeiro deles são os movimentos de corpos rígidos locais. Então, o que acontece nessa condição, né? Em um corpo que se deforma, né, nós podemos verificar que em alguns pontos F transposto F é igual à identidade, e com isso, dessa forma, né, nós temos que o determinante de F é igual a 1. Se o determinante de F é igual a 1, como nós já vimos anteriormente, nós temos que nesse ponto aqui vai acontecer uma rotação de corpo rígido. Um outro caso também é o caso de alongamento puro. Em pontos onde o gradiente de deformação for simétrico, ele pode ser representado aqui por U, podem ser obtidas 3 direções principais, onde nós temos que dessas três direções, na primeira nós temos que dx vai ser lambda1 dx, numa direção 1. Dada uma outra direção 2, dx2 é lambda 2 dx2, e dx3 qualquer, é lambda 3 dx3. Nesse caso, não vai haver mudança de direção. E aí, nós podemos observar que a norma módulo de dx1 dividido por dx1 é igual a lambda 1 e assim sucessivamente. Nós temos aqui, então, que não ocorre a mudança de direção, ocorre somente um alongamento. Alongamento ou encurtamento, né? Ocorre uma variação nos elementos infinitesimais, porém eles não mudam de direção. E se esse tensor U for constante, o movimento ele é dito homogêneo. Agora, nós vamos decompor o tensor F, para entender melhor o que ele representa fisicamente. Para isso, nós vamos usar o teorema da decomposição polar. Se nós temos aqui, então, um tensor F inversível, ou seja, o determinante de F é diferente de zero, esse tensor ele pode ser sempre decomposto no produto F igual a RU ou F igual a VR, onde o R, que aparece nessas duas expressões, vai ser um tensor ortogonal, ou também representado por um tensor de rotação, e U e V são tensores simétricos positivos definidos. Aqui nós temos uma representação geométrica do que seria essa transformação. Nós temos aqui um sistema de eixos, como um referencial. Temos aqui um ponto P e, na vizinhança do ponto P, um ponto Q. Entre P e Q, nós podemos definir o elemento infinitesimal dx na configuração indeformada. Temos aqui também essa circunferência com alguns pontos auxiliares, né, o ponto A e o ponto B. Temos aqui o vetor posição inicial, x, como está indicado aqui.
então ocorre o movimento, e vai ocorrer a deformação desse círculo. Esse círculo, então, vai se deformar, vai se transformar nessa elipse, como está indicado aqui. Então, observem o seguinte. O ponto P passa para o ponto P', como está indicado aqui. Na posição atual, nós temos o vetor posição x, também como indicado, em vermelho. E os pontos A e B passam a ser os pontos A' e B'. Então, notem, nós temos aqui a configuração indeformada e nós temos aqui, neste caso, a configuração deformada, que é essa elipse indicada por A', P', B'. Como que vai ocorrer, então, o processo de deformação? Esse processo ele vai ser decomposto em duas etapas, ou em dois passos, né? Observe que nós temos F aqui, né? Então, se nós aplicarmos F em dx, como nós estamos mostrando aqui, se nós aplicarmos F em dx, nós vamos ter o vetor dx, que é esse que está indicado aqui. E como F é representado por R vezes U, então o vetor dx pode ser representado por RU dx. O que acontece aqui, então, é que essa deformação vai ser decomposta em duas partes distintas. Uma primeira, que vai ser a aplicação do tensor U em dx, ou nós podemos aplicar o tensor U nessa circunferência. Ao aplicarmos o tensor U na circunferência, ela vai sofrer um alongamento ou um estiramento, né? No caso, algumas direções vão sofrer alongamentos, outras direções vão sofrer encurtamentos. E após a aplicação do tensor U, nós temos que essa circunferência se transforma nessa elipse, como está indicado aqui. Então, observem que a elipse tracejada, como aparece aqui no slide, é a aplicação do tensor U na circunferência. Em particular, se nós aplicarmos o tensor U em dx, o que nós vamos ter é este segmento que está indicado aqui. Observem que ele se deforma desta maneira, ocorre um estiramento, um alongamento ou um encurtamento. Então, essa é a primeira etapa do processo de deformação. Aplicamos o tensor U, o que era esta circunferência, APB, se transforma na elipse A minúsculo, P', B minúsculo. Em seguida, nós temos um processo de rotação, que é representado pelo tensor R. Então, essa elipse A minúsculo, P', B minúsculo, ela é rotacionada e transformada na elipse A', P', B', como está indicado aqui. A', P', B'. Então, observem que o processo de se transformar essa circunferência nessa elipse, ela ocorre em dois passos. Primeiro, ocorre um estiramento, essa transformação da circunferência APB em A minúsculo, P', B, que é o resultado da aplicação do tensor U. Em seguida, é aplicado o tensor R, que promove a rotação dessa circunferência. Então, a circunferência APB se transforma em A', P', B', e, em particular, o segmento PQ, que é representado pelo diferencial na configuração indeformada dx, ele se transforma em P', Q', como está indicado aqui. E P', Q',
nada mais é do que a aplicação de F em dx1. E F é decomposto em R, que é um tensor de rotação, e U, que é o tensor simétrico positivo definido. Então, a decomposição F igual a RU, geometricamente ela é representada dessa forma. Bem, então, sabendo que F é representado por R vezes U, vamos fazer o cálculo de F transposto F. Nesse caso aqui nós temos R, U transposto, R vezes U transposto, aplicado em RU. Usando aqui a propriedade da transposta, nós escrevemos dessa maneira, o transposto R transposto, RU. Porém, como R é um tensor ortogonal, a sua transposta é a sua inversa. E R transposto R, o resultado disso aqui é o tensor identidade. Então, isso é representado simplesmente por U transposto U. Como U é um tensor simétrico, a sua transposta é igual ao próprio tensor. Então, logo, como consequência disso, nós temos que U ao quadrado, o tensor vezes ele mesmo, é F transposto F. E através da forma diagonalizada de F transposto F, nós podemos obter que o tensor U é a raiz do tensor F transposto F. E logo, consequentemente, o tensor R é F U a menos 1. Nós obtemos essa expressão aqui simplesmente multiplicando essa expressão aqui de cima, F igual a RU, multiplicamos à direita por U a menos 1. Então, nós temos aqui RU, U a menos 1, que vamos obter a identidade, e com isso o lado esquerdo dessa equação, e FU a menos 1, o lado direito dessa equação aqui de baixo. Da expressão anterior, então, que nós temos aqui, R igual a F U a menos 1, nós temos que R transposto R é igual a F U a menos 1 transposto F U a menos 1. Usando aqui a propriedade da transposta, nós temos que temos o resultado desta segunda linha, que vai ser igual a U a menos 1, F transposto F U a menos 1. Porém, F transposto F, nós acabamos de obter esse resultado. F transposto F é U ao quadrado. E com essa expressão aqui nós temos que R transposto R é igual à identidade. O que mostra que R é um tensor ortogonal como esperado. O tensor de alongamento V também ele pode ser obtido a partir da igualdade FR igual a RU. Vamos observar aqui que nós trabalhamos somente com a expressão F igual a RU. Porém, o tensor F também pode ser decomposto como VR, é o chamado tensor de alongamento esquerdo. Então, obtendo essa expressão através dessa expressão, nós podemos multiplicar ambos os lados da expressão o lado direito por R transposto e obtemos então que V é igual a R U R transposto. Vamos agora analisar o tensor C. O tensor C também é conhecido como tensor de deformação de Green. E C ele é representado por F transposto F, que, como nós vimos anteriormente, é o tensor de alongamento direito U elevado ao quadrado. Agora nós temos uma interpretação geométrica, né, dos elementos da diagonal. Se nós considerarmos, como foi dito anteriormente, um elemento infinitesimal na configuração deformada dx1, que é igual a f dx1, e um segundo elemento dx2, diferente de dx1,
que é igual a f dx1, 2, nós podemos escrever o seguinte: vamos fazer o produto interno entre dx1 e dx1, 2. Com isso, nós vamos ter o seguinte: vai ser f aplicado em dx1, que é o dx1, produto escalar com f aplicado em dx1. Que, por sua vez, né, como nós estamos trabalhando com o produto interno, nós podemos trocar a ordem aqui, que vai ser a f dx1, 2 aplicado em f dx1. Usando as propriedades da transposta, nós podemos escrever essa expressão aqui, né, f aplicado em dx1, 2, escalar f aplicado em dx1, 1, nós podemos escrever como dx1, 1, escalar f transposto f dx1, 2. Observem que aqui foi simplesmente usar a definição do tensor transposto. Dessa forma, então, nós podemos escrever dx1, 1, escalar dx1, 2, como dx1, 1, escalar tensor C, que é o tensor de deformação de Cauchy Green direito, aplicado em dx1, 2. Agora, se fizermos dx como um ds1 na direção de n, sendo o vetor deformado do elemento material dx1, que é representado por ds1, 1, E1, que inicialmente estava na direção E1, e se fizermos então dx1 igual a dx1, 2, que vamos chamar de dx1, que é o ds1, 1, nós vamos ter o seguinte: a norma de dx1, né, que está indicado aqui, que é ds1 ao quadrado, vai ser igual a ds1, 1 ao quadrado, vezes E1, escalar C aplicado em E1. E observem que este elemento aqui, E1 escalar C aplicado em E1, nada mais é do que o elemento C11 da matriz que representa o tensor de Cauchy Green direito. Então, nós temos aqui que o elemento C11 do tensor de deformação de Cauchy Green direito é a relação entre ds1 e ds1 ao quadrado, para o elemento material que na configuração indeformada estava na direção de E1. Agora vamos interpretar os elementos que estão fora da diagonal. Se nós considerarmos, então, um elemento dx1, 1, que é representado por ds1, E1. Então, notem, nós temos aqui na configuração indeformada um segmento material aqui que está na direção E1 e um outro elemento aqui, infinitesimal, que está na direção de E2, com comprimento ds1, 2. E esses elementos eles vão se deformar em dx1 e em dx1, 2. dx1, então, se deforma em dx1, que vai ser representado por ds1m, e o dx1, 2 ele vai se deformar em dx1, 2, que vai estar numa direção n. Então, dessa forma, nós vamos poder escrever o seguinte: né? O produto interno entre esses dois vetores, né, dx1 e dx1, 2, ele pode ser representado como a norma do primeiro vezes a norma do segundo, cosseno do ângulo entre os dois vetores. Observem que aqui o que nós temos é simplesmente a definição do produto interno. Né? Norma do primeiro, norma do segundo, cosseno do ângulo entre eles. Então, o produto interno entre dx1 e dx1, 2, norma de dx1, norma de dx1, 2, cosseno do ângulo entre eles. Observem que m e n são vetores unitários.
Bem, isso aqui pode ser representado por decisão 1, decisão 2, E1, escalar C aplicado em E2. Isso aqui é a definição, usando o tensor de Cauchy-Green direito. Se nós observarmos aqui, então, esse elemento é um escalar C aplicado em E2, nada mais é do que o elemento C12. E de outra forma, nós podemos escrever o seguinte, então, o C12 ele é produto dos comprimentos deformados dividido pelo produto dos comprimentos na configuração inicial multiplicado pelo cosseno dos segmentos na configuração deformada. E nós podemos representar assim também para as demais componentes. Aqui só um comentário, que M e N são vetores unitários que fazem um ângulo qualquer, um ângulo beta, que é entre si, onde beta aqui é o cosseno entre os vetores dx1 e dx2 que estão na configuração deformada.